Olá, pessoas empreendedoras LGBTQIAPN+, do Brasil e do mundo. Vamos começar esse programa que é um incrível projeto desenvolvido em parceria entre a Agência de Ideias Inhaí e Amistel, uma marca que acredita em todas as formas de diversidade e vem apoiando constantemente a nossa comunidade. Com esse programa, nosso maior intuito é colaborar com a liberdade financeira e autonomia da nossa comunidade, entendendo os desafios do empreendedorismo e as especificidades de comunidades que têm muitos desafios e paradigmas quando resolvem empreender. Nesse episódio, vamos falar sobre educação financeira. O empreendedor precisa, antes de tudo, ter noção das metas e dos custos que elas irão gerar. Para iniciar, vamos falar da definição de metas. Ela é fundamental para a saúde financeira de uma empresa. Isso porque as metas ajudam a definir os objetivos e direcionar os esforços para alcançá-los. Quando as metas são bem definidas, é mais fácil estabelecer um plano de ação e monitorar o progresso. Isso permite que o empreendedor tome decisões mais informadas e faça ajustes quando necessário. Além disso, as metas ajudam a manter o foco e a disciplina, o que é essencial para o sucesso financeiro de uma empresa. Defina metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. Além disso, defina quais são as mais importantes para o seu negócio. Isso ajudará a direcionar seus esforços e recursos para as coisas que mais importam. E hoje a gente vai convidar elas que são talentosíssimas e empreendedoras que estão realmente movimentando a comunidade. Nós vamos conversar com ela, Regiane Alexandre, que é mãe de 2 filhos e transista desde 2001. Ela atua como empresária, fundadora do Lounge Jubá Trançadeiras, localizada na região central de São Paulo. Além de salão especializado em estética capilar afro, ela também atua com uma escola profissionalizante. E aqui no estúdio, quem vai estar com a gente vai ser Beatriz Almeida. Ela é cofundadora do Pagode por Elas, que é um projeto magnífico, e jornalista. Que ótimo ter você aqui. E você que a gente está falando aqui de questões financeiras, de meta, de organização. E é claro que quando a gente resolve empreender, sobretudo no nosso caso, que somos empreendedoras que, em geral, não temos heranças familiares em jogo ou dinheiro, grandes verbas familiares, como que a gente dá o pontapé inicial, levando em consideração que o mercado não conhece o nosso projeto, então não necessariamente vai ter investimento logo de início, e como é que a gente estabelece meta, constrói planos? Como é que você pensou nisso quando você estava desenvolvendo o Pagode por Elas? Então, Raquel, assim, até hoje, conversando com uma gama de empreendedores da área criativa, que é onde eu atuo, eu percebo que o lugar comum, o lugar de partida, ele é comum, que é o lugar da necessidade e do sonho. Por muito tempo, muitas vezes, o que mantém, o que sustenta um empreendimento, né, de pessoas pretas, LGBTs e de comunidades minoritárias é o sonho, é a vontade de mudar de vida e a necessidade, porque o investimento inicial quase nunca a gente tem. Conheço histórias de várias pessoas que começam com R$50, com R$0, às vezes até na dívida. E aí, na Pagode por Elas, isso começa de uma forma um pouco diferente, começa sim pela necessidade também, mas pela oportunidade. A Pagode por Elas foi o meu projeto de conclusão de curso em jornalismo. Então eu fiz ali, eu precisava fazer aquilo para me formar. E quando eu termino, eu e minha sócia temos muitos produtos inéditos ali para serem trabalhados. E aí a gente viu a demanda do mercado e de fato que as pessoas queriam consumir sobre aquele tema, sobre aquele produto. Então a gente viu uma oportunidade de continuar construindo uma nova década da música baiana e do pagode, assim. Você está falando da música baiana, eu quero falar um pouco sobre o que significa também investimento quando se é do Nordeste, sobretudo você que é uma mulher baiana de Salvador, e a gente está agora aqui num estúdio em São Paulo, então o que significa esse ser uma empreendedora
numa região que muitas vezes não é a que mais recebe investimentos. E acaba que isso não chega nos empreendedores. Como é que constrói esse pensamento? Não, total. É estratégia de guerrilha, assim, na veia. Porque até quando as coisas acontecem, a gente precisa entregar 15 vezes mais para dar conta mesmo enfim, alcançar determinados lugares. E aí é muito esse lugar de investir, né, em se conectar para, de fato, conseguir acessar e ter um diálogo muito próximo com o seu público, porque é quem segura as pontas, né? Quem sustenta no final do mês, quando não entra determinado acordo, determinado contrato. As pessoas que te acompanham, que já consomem, que já fazem parte do seu ecossistema, da sua comunidade, elas que estão ali, elas que são o seu contratante final sempre, né? Para quem você deve contas, entre aspas. Então, ser do Nordeste, assim, vem muito desse lugar de estratégia de guerrilha mesmo. A gente tem uma potência criativa muito forte e que precisa vir acompanhada de estratégia e conexão com as outras regiões, sobretudo, né? A região Sudeste, de São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer as coisas rodarem. Mas eu conversava há pouco com o Gui, né, seu gestor, e trouxe muito desse olhar, né? Como a gente estava incomodada, inquieta no início da Pagode por Elas, de todos os nossos produtos eles serem B2B, eles serem para empresas. E aí por isso que a gente funda a Som por Elas, que é a nossa frente de educação e selo musical, porque a gente queria conversar e vender e causar impacto diretamente para o nosso consumidor final, para o nosso público final, que são as artistas e as pessoas que, enfim, consomem pagode, querem conhecer mais do pagode baiano, das mulheres do pagode baiano. E é, de fato, esse nosso caminho para a escalabilidade da Pagode por Elas, assim. Isso é assim que você pensa estrategicamente. O como a comunidade pode ser um lugar onde você acha o capital, o investimento para você. Assim, eu falo de um lugar que não é comum a todos, que é o da indústria criativa, que funciona muito mais através de investimentos, acelerações, patrocínios, venda de shows. E quando você tem um modelo de negócio que não necessariamente é uma carreira, é um outro formato, você precisa se conectar mesmo com esse modelo de startup, com esse modelo mais padrão, né, mais tradicional, para gerar receita, assim. Então, se tratando de criatividade, eu acredito que é a comunidade e acho que nos outros setores também, né? Porque é o seu cliente ali, a pessoa final, que vai dar o aval ou não, a continuidade ou não, do seu fluxo de receita, enfim, do seu crescimento mesmo. Vou colocar a Nani aqui nessa conversa. Nani, muito bom isso que ela traz, porque ela construiu ali uma lógica de marcas, público, ela construiu todo um ecossistema justamente para garantir um fluxo financeiro. Isso é uma estratégia muito boa, né, para quem está começando e não tem um investimento de grandes portes, mas consegue ir via comunidade se movimentando. A maioria dos empreendedores, quando começa a empreender, né, precisa buscar uma rede, até de forma estratégica, porque quando a gente empreende, que a gente já vem sem grana, sem condição financeira para fazer acontecer, e já não é muita realidade ter uma rede de apoio familiar para que contribua para que você consiga tirar o negócio do papel, é importante criar estratégias, e da onde vem a criatividade, a civirologia do povo LGBTQIA+, preto, que está aí tentando criar e criando. Então, é importante que crie-se estratégia e rede de apoio não deixa de ser uma. Pelo contrário, é através dessas redes que a gente consegue fortalecer o negócio e buscar dinheiro da onde não se tem e começar com aquilo que tem. E se não tem, começa assim mesmo. Nani, vou convidar ela. Eu fui no salão dela cuidar dos meus cabelos e vou dizer que foi uma experiência muito boa. Recomendo Jubá, o salão. Vou convidar ela aqui. Rê! Primeiramente, eu gostaria de pedir licença às minhas ancestrais que vieram antes de mim e que permitem eu estar nesse contato com vocês.
Muito prazer ter conhecido a Raquel ontem, né? Eu fiquei lisonjeada de receber ela aqui no nosso espaço. Não esperava e foi lindo esse encontro. Eu comecei a empreender realmente, né? Colocando para valer o salão, porque eu sempre trabalhei com tranças, desde quando eu era bem pequena. E como o trabalho de tranças as pessoas não validam como algo profissional, eu fiquei até 2015 trabalhando no informal. Trabalhava em outras empresas e fazia as clientes em outros horários e finais de semana. Em 2015, né, após eu ter sofrido uma violência doméstica e fui abrigada e tive que recomeçar de algum lugar. E eu construí o Juba, que chama Jubá. O significado desse nome eu gosto de dizer que é nascido na segunda-feira, né, de Ashanti de Gana, porque eu tive que renascer para conseguir seguir esse caminho e ressignificar toda a minha vida. Então eu recomecei de tudo que eu sabia, como todo empreendedor preto, LGBTQIA+, fora de todo o recorte comum, inicia-se de uma forma que nós não temos fluxo de caixa, não tem um investidor, não tinha o básico para eu conseguir reestruturar realmente uma empresa, né? Eu tinha amigos e irmãos que sempre acreditaram em mim e que me ajudaram nesse início para eu conseguir seguir. E conforme os anos foram se passando, né, eu fui conhecendo pessoas dentro do empreendedorismo, procurando alguns cursos em algumas instituições para saber dessa parte administrativa e me conectando com outros profissionais que eu compreendi que eu precisei de colocar para trabalhar comigo, né, aqui no Juba, como a parte financeira, a parte do marketing, a parte administrativa, profissionais que realmente fizeram essa construção junto comigo e me ajudaram a construir o que é o Juba hoje, né, uma empresa estabelecida. É interessante, Nani, o que a Rê traz, porque a gente está falando aqui de um apoio familiar e muitas pessoas LGBTs, de forma até me chama a atenção, porque às vezes muitas pessoas LGBTs não têm o apoio da família na questão de performance de gênero, né, de identidade de gênero e de sexualidade, mas as famílias acabam ajudando o negócio. Inclusive, esse foi o meu caso. Minha mãe tinha uma dificuldade muito grande em aceitar a minha identidade como trans, mas se tornou a minha sócia. E várias vezes também ajudou no investimento. Como é que a gente mescla essa questão de família, de negócios, de apoio, essa rede de apoio? Eu quero falar um pouco mais sobre isso. Na realidade que a gente vive, ter o apoio familiar para a construção de negócios, a gente chega a chamar de privilégio. Porque, infelizmente, é uma realidade onde muitas pessoas LGBTQIA+, não têm aonde morar, por falta de apoio familiar, que dirá construir o negócio. Então, é importante a construção da rede de apoio, e é importante quem já tem essa rede de apoio, até familiar, conseguir entender e ter um acolhimento para aqueles que não têm. Então, isso impacta diretamente na construção de um negócio, onde a gente encontra muitos empreendedores LGBTQIA+, quebrando por falta de apoio, quebrando por falta de conhecimento, né? Porque daí também está fora da escola, está fora do ambiente educacional, está fora do ambiente de negócios. Então, é um desafio muito grande você ser excluído de muitas coisas e ainda assim conseguir construir um negócio. E ainda assim, mesmo com uma rede de apoio familiar, existe outros desafios que uma pessoa LGBTQIA+ enfrenta, né, na hora de conseguir financiamento, na hora de conseguir entrar em determinadas redes de apoio, porque às vezes você é abraçada com uma diversidade que comporta seu corpo como nós, mulheres pretas, mas às vezes esse espaço não te acolhe quanto LGBTQIA+. Então, são diversos desafios que a gente precisa ultrapassar para fazer acontecer. E isso acaba influenciando, obviamente, nas questões financeiras. Exatamente. Porque quanto mais difícil é a construção de uma rede de apoio, mais difícil também é o acesso a essa rede de apoio que vai te ajudar a estabelecer vínculos financeiros com as pessoas. Com certeza. Bia, você
teve alguma dificuldade do ponto de vista, assim, você em algum momento pensou, não vou conseguir mais seguir em frente por questões financeiras? Eu acho que a gente chegou em um ponto crucial, assim, que é esse entendimento de rede e comunidade enquanto também capital. Porque quando você começa um negócio do zero, o seu principal capital mesmo é o seu sonho, é a sua motivação. Então, se você está com fome, se você perde a sua motivação, você provavelmente não vai descontinuar o seu trabalho, assim. Eu fui muito agraciada, assim, abençoada, né, pelos orixás, pelo destino de nascer na família que eu nasci, que é uma família preta que deu um passo de mobilidade social antes da minha geração. Então, minha mãe fez universidade, minha mãe e meu pai são servidores públicos, então eles conseguiram proporcionar uma vida estável para mim e para meu irmão. E isso me coloca alguns passos na frente de outras empreendedoras como eu, pretas nordestinas, enfim, LGBTs. De alguma forma, eu sempre pontuo isso, assim, né? Que nas minhas falas e tal, que de fato minha família é a minha melhor equipe de produção. Então aqui a gente tem um exemplo ótimo, né, de rede de apoio. Portanto, a saúde financeira de um empreendedor é um dos pilares fundamentais para o sucesso de seu negócio. E para atingir o equilíbrio financeiro e garantir a sustentabilidade da empresa a longo prazo, é preciso definir metas e ser objetivas em relação a isso. E como que a gente define meta? Com planejamento. Não há outra maneira, é necessário planejar. E para isso, lembre-se que o seu produto é a principal fonte de receita e sua qualidade e desempenho determinam a satisfação do cliente, consequentemente, o crescimento do negócio. E para definir metas para alguns produtos, considere alguns fatores importantes, como o público-alvo, o mercado em que atua e a concorrência. É preciso conhecer bem o perfil do consumidor, suas necessidades e desejos, para desenvolver um produto que atenda a essas demandas de forma eficiente e inovadora. Já ouviu falar em indicadores de desempenho? Ele é o acompanhamento do seu produto no qual é possível verificar a lucratividade. Você pode se basear pelo número de vendas, pelo ticket médio, taxa de conversão, de leads em clientes, entre outros. Todas questões técnicas que exigem estudo, né, Nani? Sim, exatamente. Uma coisa que eu queria ressaltar que é super importante. É importante a gente saber aonde quer chegar para saber qual caminho seguir. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. E vou chamar aqui a Rê para ela falar, Rê, você está construindo esse caminho para a gente fechar aqui a sua participação. Você está construindo um caminho aí de brilhante como empreendedora no ramo capilar, de cuidados, de bem-estar, de experiência que você vem gerando para a comunidade negra LGBT. E como é que você tá nesse lugar que a Nani falou, você tá aí sabendo onde quer chegar, você quer entregar essa experiência, é aí que você se encontrou e é aí que você vai buscar essas metas, certo? A pandemia, né, paralisou um pouco sobre o projeto que eu sempre tive para o Juba, que é proporcionar experiências para pessoas pretas, LGBTQIA+, de ter esse contato, de sentar num espaço onde você possa conversar tranquilamente, de pessoas que pedem licença para mexer na sua cabeça e tenham total cuidado, e trazer, né, para nossa comunidade a autoestima, né, que na minha opinião tudo é sobre autoestima. Então, o cabelo nem sempre é só sobre as tranças, né? É sobre o cuidado, é sobre o afeto. Então, eu construo essa história que eu sempre costumo dizer que ela ainda não está nem no começo, nem no meio, nem no fim, porque a gente precisa de se recalcular, né, a rota a todo momento conforme as coisas vão acontecendo, e a pandemia ela paralisou um pouco, né, esse nosso sonho de construir algo magnífico para essa comunidade e poder dar esse bem-estar da pessoa ser cuidada, dela ser renovada com seu autoestima. E agora vamos a mais uma tarefa. Você irá começar a desenhar o seu plano de negócio, o plano de negócio do seu produto.
Para isso, vá até o portal Negócios de Orgulho e acesse o Canva de Negócios disponível. Preencha o máximo que você puder com as informações adquiridas desde o primeiro capítulo, certo? Depois vá até a nossa comunidade e diga o que achou da ferramenta, se ela ajudou a construção da idealização do seu negócio e divida ideias com as pessoas que estão lá na comunidade. Esse capítulo está só começando. Educação financeira é uma parte importante na construção de negócio. Portanto, siga em frente e visite nossa playlist sempre que achar necessário. Eu vou aqui agradecer, obviamente, a Amistel, que está viabilizando esses encontros maravilhosos, tanto da Rê, quanto da Nani, quanto da Bia que estão aqui. E no próximo capítulo, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o cálculo de custos de um ou mais produtos. Gente, eu acho que esse assunto de metas, de questão financeira, é um assunto que, obviamente, em 15, 20 minutos a gente não vai conseguir abordar todas as frentes. Aqui é só o estímulo para que as pessoas, obviamente, procurem mais sobre o assunto, estudem, façam seus exercícios e tente encontrar aqui um pouco de referência para continuar trilhando esse caminho que, obviamente, não é fácil, não é simples. A gente que empreende há alguns anos, a gente sabe muito bem que é uma conversa que não acaba nunca. Nunca. Então, a gente fecha aqui assim. Vão lá conhecer elas e vão conhecer mais referências, estudar os negócios e acompanha aí que a gente volta já já. Negócios de Orgulho, a gente tá bombando. Um super beijo.